Olá, meus amigos, mais uma semana aqui juntos. Segundo vídeo do canal, vocês vão entendendo a pegada e bora lá. Flamengo e Vasco. Vamos pôr ali na mesa. Quem é o Flamengo? O Flamengo é o bicho-papão. Na partida contra o Vasco, a gente viu o seguinte. O Flamengo fez um gol e mostrou quem é o verdadeiro inimigo do Flamengo, que é o próprio Flamengo. Flamengo nitidamente jogou com uma soberba e isso sim fez com que o time teve a partida que teve. Pedro, um jogador excelente. Plata, lutando, brigando, ótimo. Samuel Lino entregando o que é Samuel Lino. Agora, o adversário que enfrenta o Flamengo tem que jogar para cima do Flamengo. E o Vasco, com o seu treinador, na minha opinião, o Renato Gaúcho, um treinador de postura totalmente ofensiva, começou do jeito que o Vasco é. O Vasco é um time ainda em organização, mas a partir do momento que começou a gostar da partida, encarou o Flamengo e lutou. A sensação que deu é de que se tivesse sim mais um pouco de partida, poderia virar. Mas o torcedor vascaíno tem que entender que foi um empate, foi bom, é legal ter visto o time reagir. O Renato, para mim, acertou quando começa querendo entender o jogo, e a partir do momento que entendeu o jogo, coloca a sua arma, que é o Andrés Gomes e o Watson, no segundo tempo, eles foram muito mais efetivos e não teve medo do Flamengo, caiu para cima. É assim que um time tem que se portar. É claro que quando o Flamengo impõe o seu jogo, você tem que saber defender. Mas no caso, o Vasco acertou da forma que agiu. O começo instável é o que o Vasco é, não é o time formado ainda, não está pronto. Então, esse tipo de coisa pode ser sim esperado pelo seu torcedor, mas para mim saiu com um ar positivo. O Flamengo está sem o Arrascaeta por causa da lesão, teve que contar com o seu meio de campo. Então teve ali o que depender do Saul e do De La Cruz, dois jogadores que para mim jogaram num ritmo abaixo do que é o ritmo do Flamengo, mas o ponto X da questão, na minha opinião, é o seguinte: precisou do Alacian. E o Alacian, a questão que eu trago é o seguinte: você quer contar com o jogador? Você tem que entender o jogador. O Alacian, acima de tudo, um bom jogador, mas é um jogador em que o ego conflita na mesma proporção com o que ele pode entregar. Então, na minha opinião, a decisão técnica do Flamengo para as partidas, ela ilustra a forma que é o trato com o Alacian. E isso reflete diretamente num jogador que tem essa característica pessoal. O Alacian, ele vai te entregar um bom futebol se ele se sentir um bom jogador. Se a torcida do Flamengo estiver de acordo com isso, vocês vão ganhar de novo um ótimo jogador. Se não estiver disposto a isso, vai ter que fazer diferente do que fez. Na oportunidade de negociação, entrega. Mas a questão Wallacian é assim que eu vejo que há de ser administrada. E isso tem que ser levado em consideração. Palmeiras e Santos. Torcedor palmeirense é um torcedor que reclama demais. Mas por que reclama demais? Porque é um time que tem um plantel ótimo, é um time que tem dinheiro e é um time que tem a sua estrutura muito boa. Para quê? Para performar, para entregar futebol. No primeiro tempo contra o Santos, a torcida não admite e nem tem que admitir ser pequeno contra um rival dentro de casa. Isso é inadmissível para o torcedor palmeirense com total coerência. Independente se começa com A, com B ou com C, o time tem que ter uma postura mais imponente dentro de campo. O que a gente viu no segundo tempo, a gente não viu nos primeiros. A gente viu na equipe adversária. Independente do momento do Santos, o torcedor palmeirense, ele espera o time lutando e não lá atrás, e sim lá na frente. Tem para isso e merece isso. Agora, o Santos em si, mais uma semana eu venho trazendo. É um time que está flertando demais com o empate. O empate para o torcedor santista, a estrutura, o DNA santista é de cair para cima. Fez o primeiro tempo assim, mas
A campanha do Santos no ano mostra que não é um time que aguenta 90 minutos, não entrega a mesma intensidade durante os 90 minutos, e esse é o ponto que o Santos precisa avaliar. Se for físico, se for mental, seja como for, está neste ponto a deficiência do time do Santos. Não aguenta os 90 minutos na mesma intensidade que consegue demonstrar em algum momento do jogo. Mirassol e Corinthians. O Mirassol, assim, agora eu quero dizer, eu vou falar um pouco sobre a linha deste canal. Eu não sou um comunicador que vai trazer para você a análise tática de começo a fim. Pelo contrário, eu venho trazendo para você a forma que se deve enxergar a própria equipe dentro do cenário atual. Eu, quando venho aqui no dia seguinte das partidas, eu não venho para trazer a emoção do jogo ou o que faltou na partida em si com essa emoção. Pelo contrário, eu venho com uma cabeça fria para que o torcedor escute uma análise da situação do seu próprio time, aonde o seu time está pisando. E o torcedor do Mirassol, antes da partida, eu vi ali no pré-jogo da Cazé TV, muita questão ao seu torcedor, naquela dinâmica de rua que eu faço muito. Vocês me conhecem, porque eu sou o cara que está nos jogos, sou o cara que está na rua, conversando com seus torcedores e trazendo uma concepção daquilo que está acontecendo com o próprio time. Então é o seguinte, o Mirassol começou o ano de acordo com o que o Mirassol tem que trabalhar, que é o quê? Depois de ter feito a campanha do ano passado do jeito que foi, perdeu alguns jogadores. Foi para o São Paulo, o jogador foi para o Cruzeiro, e o Mirassol, com a estrutura que tem, vai levar sim um tempo para entender o que tem para trabalhar de acordo com o que está querendo ser. Então o torcedor do Mirassol ali foi muito questionado se você prioriza a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro. Ah não, eu acho que tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. Mas a Libertadores que o time do Mirassol faz é ótima. Não dá para você ter uma campanha de Libertadores como está tendo e querer desconsiderar tal campeonato. Mesmo porque, quem foi o Mirassol no ano passado, no seu ano de ouro? Foi o time que não perdeu em casa. Foi o time que garantiu o resultado para o seu torcedor ali dentro de casa. Então o time do Mirassol confiou no que pode entregar e está entregando de maneira pontual, na hora certa. Lutou, venceu do Corinthians, e o que o torcedor tem que esperar do Mirassol é isso. O time lutando, seja contra time grande, seja contra time ruim. Então o Mirassol não tem que se desprender de nada. O Mirassol tem que continuar acreditando no que está fazendo, e eu vejo um time muito consciente do que é e do que pode entregar. Já o Corinthians, o que eu posso dizer sobre o Corinthians é o seguinte: eu não venho aqui trazer crítica ao Fernando Diniz, crítica ao árbitro. Eu vou citar sobre, mas o ponto é, o time do Corinthians não está entregando o tal do dinizismo ainda. Para mim, chegou, já se falava dinizismo já na primeira partida do treinador assumindo o time, com poucos dias ali com o elenco. Para mim, isso é euforia. Euforia qual não condiz com uma coerência. O Diniz ainda está impondo o seu trabalho, ainda está entendendo o que tem, está organizando de trás para frente. O Corinthians já mostrou-se sólido em defesa, mas o Corinthians mostrou ontem que, por exemplo, uma partida que o Garro está abaixo, vai sentir na hora de impor o jogo ofensivo. O Lingard é um jogador que vai agregar a equipe, mas ainda tem poucos jogos. O Yuri Alberto precisa dessa organização para ele poder entregar o que ele pode entregar de melhor. Então, o time do Corinthians, ele vem trazendo o seu jogo, mas ainda não está pronto. O torcedor pode sim se animar com a Libertadores. Hoje eu considero o Corinthians um dos favoritos à Libertadores. Até a campanha que está se mostrando e também porque a gente sabe que pode sim agregar. Vai vir Memphis, acredito que a diretoria vai dar seu jeito para manter o seu jogador. É um jogador sim muito importante. No final de semana eu vi alguns comunicadores questionando se o Memphis vai ter espaço, se entra no ritmo. Gente, é o Memphis. Ele tem, para mim, é o jogador mais pressionado, seja pela diretoria, seja pela torcida,
para entregar e mesmo assim ele entregou sempre que era o momento certo para o seu time. Então o Corinthians vai sim crescer, o Diniz ainda vai trazer mais do que é. Para mim o Diniz é um perfil tático, do mesmo jeito que eu avaliei o Renato como um treinador de perfil ofensivo, eu avalio o Diniz como um perfil tático. O time entra em campo sabendo a proposta que vai impor. Então, o Diniz, assim que tiver mais do seu time, mais que eu digo assim, mais entendimento do que vai entregar, mais entrosamento dentro do jogo que ele quer impor, vai melhorar. Então, para mim, por mais que tenha acabado a série invicta, a série sem tomar gol, o Corinthians segue sim como um grande candidato a uma boa Libertadores e não vai ficar na zona de rebaixamento. Isso o torcedor corintiano pode ficar tranquilo. O lugar que o Corinthians está, assim como o Mirassol, não representa o que vai ser o ano dos dois times. E é isso. Calma, vamos entender o que é euforia e o que é razão e seguir sendo o Corinthians. Seguindo minha análise, a forma daquilo que eu venho trazer para vocês, que é sobre o entendimento, sobre o momento de um time, eu vou falar agora sobre o Bahia e o Vitória. O Bahia, para mim, eu vejo com muita influência do formato europeu de futebol. Por ser do Grupo City ali, por às vezes um momento de pré-temporada, fazer o seu intercâmbio lá para fora, vem muito com uma tendência, um jogo mais consciente de cada peça, jogadores como peça. Só que nessa rodada teve uma grande diferença, que eu acredito que vai influenciar bastante no futebol do Bahia, que é o quê? Uma abrasileirada. O que é a abrasileirada? Pegar o Everton Ribeiro e trazer para o meio. O Everton Ribeiro, ele tem total competência para fazer a função de 10 ali pelo meio, e o futebol brasileiro trabalha muito bem quando tem um jogador no meio. Então o Everton Ribeiro ali no meio vai evoluir o time do Bahia e talvez vai até melhorar aquilo que eu acho que mais peca no time do Bahia, que é um futebol de imposição. Parece que o Bahia não impõe, embora jogue um futebol legal, não impõe. Por isso que o torcedor questiona tanto o Rogério Ceni, embora tenha ganho o título, e o torcedor do Bahia, ele tem essa desconfiança dentro de si sobre o que é o Rogério Ceni para o time, se é bom ou se é ruim. Mas eu acredito que existe um projeto dentro do Bahia e o Bahia tá indo ali. Do mesmo jeito o Vitória. O Vitória é uma SAF, pé no chão, mas não tá deixando o seu torcedor na mão. A gente viu no ano passado o Vitória na parte de baixo da tabela predominantemente, mas na hora que a tabela esteve no momento de decisão se você vai ficar ou se você vai cair, a SAF do Vitória entrou de forma pontual e se manteve no campeonato. Nesse ano segue crescendo e vem trazendo de forma do pé no chão o futebol. Então o torcedor do Vitória, na minha opinião, assim como eu, tem que ter uma expectativa positiva. Assim como foi o Mirassol no ano passado, o Vitória vai ser um dos times que vai surpreender no campeonato. Embora eu veja o Vitória como um time que vai brigar para estar na Libertadores. Creio que a Sula é mais coerente de se criar expectativa. Eu vejo o Vitória avaliando e não querendo saciar o seu torcedor de maneira ilusória, injetando um dinheiro de forma burra. Eu vejo o Vitória trabalhando de forma pontual, avaliando quem vai, quem não vai, quem fica, quem não fica e crescendo. E por fim, para finalizar o vídeo, vamos abordar os jogadores convocados. A gente está em 2 semanas da convocação. E os jogadores que vêm tendo a confiança do Ancelotti, que foram chamados, eles performaram muito bem no final de semana. Vini Júnior, Matheus Cunha, Casemiro e Cia apresentaram um bom futebol. O destaque dessa semana lá na Europa, para mim, dentre os jogadores, eu vou colocar o Bruno Guimarães em primeiro lugar. Totalmente influente na vitória do Newcastle. Uma ótima partida. Vini Júnior trouxe aquilo que a gente vê no Real, mas é o que a gente espera que ele faça na seleção brasileira. Então, como estamos perto da Copa, ótimo ver essa performance do Vini Júnior. Coloco os dois como destaque e faço uma menção honrosa ao Matheus Cunha, que eu acredito que vai fazer parte do time titular e jogou aquilo que eu acredito que vai participar dentro do jogo da seleção. E é isso aí, gente. Rumo ao Hexa. Valeu!